Bem-vindos a The Network. Olhamos para os temas desta edição. A mulher mais poderosa da Europa, Angela Merkel, teve de lidar com uma crise financeira, com a crise dos refugiados e com a crise da própria União Europeia. E a popularidade da chanceler acabou por ser afetada com o agravar do drama dos refugiados e com o escândalo da indústria automóvel alemã. A direita germânica está a crescer. Os problemas em casa podem minar a sua influência política, sobretudo à medida que se aproxima a cimeira sobre o clima de Paris e o Reino Unido avalia a possível saída da União. Se Angela Merkel está em dificuldades, a Europa também o estará. Há mesmo uma espécie de rebelião dentro do partido da chanceler, mas se não for Merkel a liderar a Europa, quem o fará? Comigo esta semana no Parlamento Europeu em Bruxelas está Joe Leinen, membro da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu e membro do Partido Social Democrata que integra a grande coligação que está no poder na Alemanha. Peter Klepp, do Open Europe, um think tank independente, e Stephen Brown, editor do Political Europe, a publicação semanal online. Bem-vindos. Começo por si, Joe. Terá a Merkel os dias contados? Durante quanto tempo mais vai conseguir manter-se no poder, tendo em conta tudo o que se passa? O caos está instalado no Partido Democrata Cristão. Está dividido em dois partidos. Um quer fechar as fronteiras. O outro quer integrar dezenas de milhares de refugiados na nossa sociedade. Merkel está a ter muita dificuldade para gerir esta situação. Mas conseguirá sobreviver? Essa é uma questão aberta. Acredito que a hospitalidade que temos mostrado é boa, mas tem de existir limites. Caso tenhamos de acolher outro milhão de pessoas durante o inverno, integrando esses refugiados nas nossas cidades, o partido terá um problema real para aceitar e se adaptar. Ou seja, um grande ponto de interrogação. E lembro que tentámos ter um membro da CDU no programa, mas não estava disponível, por isso temos um membro da coligação do lado dos sociais-democratas. Agora para si, Peter, o que pensa? Quanto tempo vai durar Merkel? A chanceler está a ter problemas ao nível do apoio popular. No verão, também perdeu o apoio da maioria dos alemães ao aceitar o resgate da Grécia. Stephen, qual é a sua opinião? Pessoalmente, acho que não devemos subestimar a capacidade de sobrevivência de Merkel. Tem muitos admiradores do trabalho que tem feito no estrangeiro. Vai ser difícil convencer o público alemão, os eleitores, os contribuintes de que o que está a fazer vale a pena, mas acho que vai ter sucesso. Nesta crise de refugiados, Merkel foi criticada no início por ter sido muito dura com os refugiados, mais tarde por ser muito branda. Será que não conseguiu encontrar um meio termo ou isso ainda é possível, Joe? Merkel abriu a garrafa e agora não sabe quando a vai conseguir fechar. Claro que a mensagem "venham para a Alemanha, temos uma cultura de acolhimento" se espalhou no Médio Oriente e é claro também que não conseguimos integrar milhões de pessoas num só país, na Alemanha. Por isso, a grande tarefa agora é exigir a solidariedade europeia, saber se consegue pôr a União Europeia a trabalhar. Esse é um teste à sua capacidade de liderar a política europeia. Um teste à liderança. A chanceler já usou o argumento de que se fecham as fronteiras, isso vai provocar a explosão dos Balcãs. Qual é a sua opinião, Stephen? Acredito que esse risco existe. Além disso, Merkel pode ter encontrado uma boa oportunidade para fazer o que os Estados Unidos fizeram quando receberam uma massiva vaga de imigração que deu um impulso ao crescimento. Pode ser o caso da Alemanha, que tem escassez crónica de mão de obra. Estas pessoas, se ficarem, vão ter de ser integradas, aprender alemão e vão entrar no mercado de trabalho. Mas até que ponto a extrema-direita vai aceitar, Peter? Acredito que a imigração tem um efeito muito positivo, mas nos dias de hoje acho que foram atingidos os limites. A política alemã foi perturbada por um conjunto de tabus, sobretudo por a Alemanha não querer declarar a Turquia como um país seguro. Hoje recusam falar de opções como a abordagem australiana, ainda que conseguindo salvar vidas. Por isso, acredito que, enquanto não houver mudanças, não será possível proteger as fronteiras exteriores do espaço Schengen. Continuemos na questão da extrema-direita, Joe. Como é que a extrema-direita se vai aproveitar deste momento e como pode ameaçar a grande coligação?
Felizmente, nós não temos uma extrema-direita como vemos noutros países. Mas está a crescer nas sondagens. Nas sondagens já esteve ao nível do Die Linke, o partido de esquerda, e esse crescimento vai continuar e isso vai afetar, em primeiro lugar, a CDU, o partido que está no poder. E isso vai empurrá-los para a direita? Temos um teste em março, duas grandes eleições, na Baden-Württemberg e Rheinland-Pfalz. Nesta altura vamos saber que linha vai seguir a política alemã. Falo agora com Stephen. Se os cristãos-democratas se viram para a direita, será que isso pode dividir o governo? Acredito, à semelhança de Sigmar Gabriel, o líder do partido de Joe, que estas pessoas têm necessidade de uma espécie de representação. Os seguidores da ala mais à direita, com sentimento anti-imigração. Nesta altura é difícil para a CDU integrá-los, uma vez que as suas opiniões são inaceitáveis para muitos dos eleitores comuns. Por isso acredito que agora a AfD vai ter a oportunidade de conquistar espaço político. Alternativa para a Alemanha? Sim, a alternativa para a Alemanha, o partido de direita. Mudemos rapidamente para o escândalo das emissões da Volkswagen. Peter, até que ponto terá impacto em Merkel ou será que está imune? Acho muito injusto que se tente envolver Merkel neste caso que diz respeito a uma empresa particular. Mas o governo é responsável pelo controle da indústria. Tudo bem, é um erro de controlo que está longe da chancelaria, por isso, honestamente, não acredito que seja afetada. Joe, até que ponto terá impacto em Merkel? Este caso não é bom para a Alemanha. Tínhamos uma boa reputação, agora essa reputação foi fragilizada, afetou toda a indústria automóvel e terá repercussões nos dirigentes políticos, na vida política alemã. Pode afetar o seu peso quando for à Cimeira Mundial sobre o Clima em Paris? Acredito que sim. Merkel tomou uma posição de princípio sobre a imigração, uma decisão importante sobre o nuclear, e agora está fragilizada pelo facto da transparência, em especial da tecnologia alemã, ter sido posta em causa por uma empresa privada. Até que ponto vamos sentir essa fragilidade ao nível europeu, ao nível da liderança europeia, porque muita gente espera que a senhora superpoderosa resolva determinados problemas e crises. E como vê a situação no terreno em Bruxelas? Donald Tusk, o presidente do Conselho, acaba de dizer que a Alemanha é o maior país da União e por isso deve ter uma liderança forte. Além disso, será bom para a Europa que a Alemanha tenha um governo forte, que não se divida, porque já existem demasiados governos pouco estáveis que lutam para sobreviver. Qual será o impacto dessa fragilidade ao nível europeu, Peter? No fim de tudo, se o governo alemão colapsar prematuramente, sobretudo se a crise dos refugiados se agravar, isso vai conduzir a uma mudança ao nível europeu. E não será necessariamente para pior. Acredito que alguns tabus que afetaram a política nos últimos anos agora estão finalmente a desaparecer. E no debate europeu, por exemplo, a agenda de Cameron no Reino Unido pode ajudar, de alguma forma, a resolver os problemas de França com a extrema-direita. Por isso, não acredito que seja algo mau. Concorda, Stefan? Acho que o problema é que não existem outros candidatos óbvios para liderar a Europa neste momento. Cameron pode abandonar a União, o líder espanhol Rajoy deve deixar o lugar, Hollande tem limitações para liderar a Europa, quem pode fazê-lo? Não sei se será alguém de Bruxelas. Quem mais, Joe? Não acredito que existam tabus. Se estiver em perigo o sistema de Schengen, se estiver em perigo o sistema monetário, o que resta? Voltamos a ter uma Europa das nações, fechamos fronteiras, renacionalizamos políticas. É essa a resposta adequada ao futuro de um mundo global? Por isso espero que consigamos resolver esta crise dos refugiados, por muito difícil que seja, como o fizemos com a crise financeira. Obrigado, Joe. Terminamos por aqui. Obrigado aos nossos convidados. Até à próxima. Stephen Brown. I'm Chris Burns. And until next time, thanks for connecting with The Network.